Bem-vindas e bem-vindos ao Concurseja. Eu sou a sua host e hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num tema que, olha, é a base de tudo no direito processual penal brasileiro, a ação penal. A ideia aqui é pegar o material de estudo que a gente recebeu e analisou e realmente destrinchar, sabe? Entender o que é a ação penal, quais são os tipos e por que essa classificação toda é tão importante para quem está estudando para o concurso ou mesmo para entender como a nossa justiça criminal funciona. É tipo a chave que liga o motor do processo, né? Exatamente. Oi, pessoal, que bom estar aqui. É isso mesmo. De um jeito bem direto, né? A ação penal é fundamentalmente o direito que alguém tem, seja o Estado, seja a vítima, de bater na porta do judiciário e pedir: olha, aplica a lei penal aqui, porque parece que um crime aconteceu. É o que tira a investigação da fase policial e joga para o juiz decidir. Vamos ver os detalhes disso. Perfeito. Então vamos começar pelo começo mesmo. Juridicamente falando, como a gente pode definir a ação penal de uma forma mais, assim, técnica? Certo. Tecnicamente, a gente diz que ela é um direito, primeiro, autônomo e, segundo, abstrato. Autônomo por quê? Porque o direito de processar, de ir a juízo, é uma coisa diferente do direito material que você quer proteger lá no fundo, tipo a vida, o patrimônio, a honra. Eles andam juntos, mas não são a mesma coisa, sabe? Entendi. O direito de pedir justiça é um e o direito que foi violado é outro. Isso. E é abstrato porque esse direito de pedir a intervenção do juiz existe independentemente do resultado final. Mesmo que lá na frente o réu seja inocentado, absolvido, o direito de ter iniciado a ação existiu, ele foi exercido. Não depende do sucesso da causa, entende? Faz sentido. É o direito de pedir, não necessariamente de ganhar. Exato. E aí, quem tem esse direito? A nossa Constituição Federal, lá no artigo 129, inciso 1, ela é bem clara. Ela entrega para o Ministério Público, o famoso MP, a titularidade, ou seja, a responsabilidade principal, pela ação penal pública. Ele é o dono da ação pública, vamos dizer assim. Ah, então a regra geral é o MP que toma a iniciativa. Em regra, sim. Mas aí vem o Código Penal, no artigo 100, e também o Código de Processo Penal, a partir do artigo 24, e eles criam as exceções. Eles dizem, olha, em alguns crimes específicos, que a própria lei vai apontar quais são, a ação não vai ser pública, vai ser privada. E aí quem tem que dar o pontapé inicial é a própria vítima, ou o representante legal dela, né? Isso se faz por meio da chamada queixa-crime. Certo. Então já temos uma primeira grande divisão: pública com o MP e privada com a vítima em casos específicos. Mas para a ação não virar bagunça, imagino que tenha regras, princípios que guiem como ela deve ser exercida, né? Com certeza. E esses princípios são a alma do negócio. Eles mudam totalmente dependendo se a ação é pública ou privada. Na ação penal pública, a gente tem princípios muito fortes. Primeiro, o da legalidade, ou, como alguns preferem, obrigatoriedade. Obrigatoriedade. O que significa isso na prática para o MP? Significa que, se o promotor de justiça tiver indícios mínimos de que um crime aconteceu e de quem pode ter sido o autor, o que a gente chama de justa causa, ele não tem escolha. Ele é obrigado a oferecer a denúncia, a iniciar o processo. Não é uma questão de, eu acho que devo. Ele tem que agir. Entendi. Não é opcional. Não mesmo. Aí temos também o princípio da oficialidade. Quer dizer que a ação pública é movida por um órgão oficial do Estado, que é o MP. Não é qualquer um que pode sair acusando em nome do Estado na ação pública. Ok, faz sentido. E o outro que você mencionou? Indisponibilidade. Isso, indisponibilidade. Esse é interessante. Uma vez que o MP já deu início à ação, ofereceu a denúncia e o juiz aceitou, o MP não pode simplesmente chegar no meio do caminho e falar: ah, quer saber? Cansei, vou desistir desse processo. Ele não pode dispor da ação. A ação se torna indisponível para ele. Nossa, isso é bem diferente do que a gente vê em outras áreas, né? Totalmente, porque o interesse ali é público, é da sociedade. Agora, olha o contraste. Na ação penal privada, os princípios são outros. O principal é o da oportunidade ou conveniência. Oportunidade. Quer dizer que a vítima pode escolher? Exatamente. A vítima, que é a dona da ação privada, ela avalia: vale a pena para mim levar esse processo adiante?
É oportuno? É conveniente? Se ela achar que sim, ela contrata um advogado e apresenta a queixa-crime. Se ela achar que não, que vai dar mais dor de cabeça ou por qualquer outro motivo pessoal, ela pode simplesmente não fazer nada. Ela tem a escolha. Bem diferente mesmo. Então, essa divisão pública versus privada é realmente o ponto central para começar a entender, né? Sem dúvida alguma, é o primeiro grande mapa da ação penal. A regra no Brasil, repetindo, é a ação pública tocada pelo MP. A privada é a exceção das exceções, só quando a lei fala com todas as letras. Nesse crime aqui, a ação é privada. Geralmente são crimes que afetam mais diretamente a esfera individual da vítima, embora todo crime, claro, afete a sociedade de alguma forma. Ok. Então, vamos explorar mais a ação pública, já que é a regra. Você disse que tem subdivisões dentro dela, né? Isso. A ação pública não é um bloco único. Ela se divide principalmente em duas: a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada. Incondicionada. O nome já sugere, né? Não depende de condição nenhuma. Exatamente. É a forma mais comum. O Ministério Público age por conta própria, como a gente diz, de ofício. Ele não precisa de nenhuma autorização, nenhum pedido, nenhuma manifestação de vontade da vítima ou de qualquer outra pessoa para iniciar o processo. E quais crimes se encaixam aí? Os mais graves, imagino. Geralmente, sim. Pensa nos crimes que causam maior repulsa social, maior dano. Homicídio, latrocínio, roubo, sequestro, tráfico de drogas. A lista é enorme. A lei entende que o interesse do Estado, da sociedade, em punir esses crimes é tão grande, tão relevante, que a ação não pode ficar dependendo da vontade de um particular. O Estado tem que agir e ponto final. Certo. E a outra, a condicionada? O que condiciona a ação do MP? O nome já entrega, né? Ela depende de uma condição de procedibilidade. Ou seja, o MP até tem a vontade e os elementos para agir, mas ele só pode dar o start no processo se essa condição for cumprida. E qual é a condição mais comum? É a representação da vítima ou do seu representante legal. Representação. Isso é tipo uma autorização da vítima para o MP poder processar? É uma boa forma de ver. É como se a vítima dissesse: Senhor promotor, eu fui vítima desse crime e eu quero que o senhor processe o autor. É um sinal verde. Sem essa representação formal, mesmo que o MP saiba tudo sobre o crime, ele não pode oferecer a denúncia. E onde a gente vê isso? Em que tipos de crime? Um exemplo clássico é o crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal. Outro que ficou muito famoso recentemente, por causa de mudança na lei em 2021, é o estelionato, artigo 171. A regra geral do estelionato hoje é ser de ação pública condicionada à representação. Existem exceções, claro, onde ele volta a ser incondicionado, mas a regra mudou. Interessante essa mudança no estelionato. E tem outra condição além da representação? Contra brasileiros fora do Brasil ou crimes contra a honra do presidente da República ou de chefe de governo estrangeiro. Nesses casos, o ministro da Justiça precisa requisitar, pedir formalmente para o MP poder agir. Mas olha, no dia a dia do concurseiro, o foco principal da condicionada é mesmo a representação da vítima, tá? Entendida. Representação é a chave da condicionada. Agora vamos para o outro lado da moeda. A ação penal privada. Como ela se organiza? Na privada, a lei parte do pressuposto que o bem jurídico mais atingido é de interesse predominantemente particular, individual. A forma principal, a regra dentro da exceção, é a ação penal privada exclusiva. Exclusiva da vítima. Exclusiva da vítima, ou do seu representante legal, claro. Só ela pode decidir se inicia ou não o processo, e ela faz isso através da queixa-crime, que é a peça inicial apresentada pelo advogado dela. O exemplo mais conhecido aqui são os crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. A regra para eles é ser ação privada exclusiva. Certo, crimes contra a honra. Faz sentido ser algo mais pessoal, mas você mencionou outras formas de ação privada, né? Sim. Existe uma figura muito importante, que é a ação penal privada subsidiária da pública. O nome parece complicado, mas a ideia é simples e é uma garantia fundamental que está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso X e L. Subsidiária. Ela entra em campo se a pública falhar. Exatamente. Pensa assim, o crime de ação pública, seja incondicionada ou condicionada com representação já feita, o MP tinha o dever de agir, de oferecer a denúncia, mas ele não fez isso dentro do prazo que a lei dá para ele.
O que acontece? O processo morre? Não. A Constituição diz que, nesse caso de inércia do MP, a vítima ganha o direito de substituir o MP e ela mesma, através do seu advogado, apresentar a queixa-crime. Ah, que interessante. É tipo uma segurança para a vítima não ficar na mão se o MP não agir. Perfeito. É um controle da inércia estatal. A vítima assume o papel que era do MP naquele caso específico. É subsidiária porque ela só cabe se a principal, a pública, não for exercida no tempo certo. Muito bom saber disso. E tinha mais uma, né? Uma bem rara. Tinha a ação penal privada personalíssima. Essa era raríssima mesmo. A ideia era que só a própria vítima e mais ninguém, nem herdeiros, nem representantes, poderia propor a ação. O exemplo clássico era um crime que nem existe mais com essa natureza, que era o de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento para o casamento, lá do artigo 236 do Código Penal antigo. Se a vítima morresse, por exemplo, acabava tudo. Hoje, na prática, essa modalidade quase não tem aplicação. O foco é mesmo na exclusiva e na subsidiária. Ufa, quanta classificação! Mas tem um ponto que sempre deixa a gente de cabelo em pé: prazos. Como funcionam os prazos para iniciar essas ações, especialmente as que dependem da vítima? Prazos em processo penal são cruciais, e aqui não é diferente. E tem um prazo fatal que derruba muito candidato: o prazo decadencial. Ele se aplica tanto na ação privada exclusiva ou subsidiária, quanto na ação pública condicionada à representação. Decadencial. Quer dizer que se perdeu o prazo, já era. Já era. Perde-se o direito de agir. E que prazo é esse? A regra geral, tanto para oferecer a queixa-crime na ação privada, quanto para oferecer a representação na pública condicionada, é de 6 meses. 6 meses a partir de quando? Do crime. Não, e aí que está o pulo do gato. É a partir do dia em que a vítima ou seu representante legal venha saber quem é o autor do crime. Não é da data do fato, mas sim do conhecimento da autoria. Isso está lá no Código Penal, artigo 103, e no Código de Processo Penal, artigo 38. Importante detalhe: saber quem foi o autor. Importantíssimo. Se a vítima não souber quem foi, o prazo nem começa a correr. Mas a partir do momento que ela descobre, o reloginho dos 6 meses começa. Tic-tac, tic-tac. E se ela perder esses 6 meses? Não fizer a representação ou não entrar com a queixa? Aí ocorre o que a gente chama de decadência do direito de representação ou do direito de queixa. A consequência é drástica. Extingue-se a punibilidade do agente. O Estado perde definitivamente o direito de punir aquela pessoa por aquele crime específico. É como se o direito de processar morresse por inércia do titular. Nossa, é muito sério então. Tem que ficar muito atento a esse prazo de 6 meses do conhecimento da autoria. Sem dúvida. É uma das causas de extinção da punibilidade mais comuns na prática para esses tipos de ação. E você mencionou antes, e o material de estudo também destaca, que a lei muda, né? Tivemos alterações recentes na natureza da ação penal para alguns crimes importantes. Sim, o direito é vivo. Ele acompanha ou tenta acompanhar as mudanças sociais. E tivemos exemplos bem marcantes nos últimos anos. Uma lei muito importante foi a Lei 13.718, de 2018. O que ela fez de principal? Ela tornou a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual, como estupro, estupro de vulnerável, sempre pública e incondicionada. Sempre. Antes não era assim. Não. Antes, a regra geral nesses crimes era ser ação pública condicionada à representação ou até privada em alguns casos bem específicos. A mudança foi enorme. Agora, independentemente da vontade da vítima, se o MP tiver elementos, ele tem que denunciar. A ideia por trás foi dar uma proteção maior à vítima e tirar dela o peso de ter que decidir se representa ou não numa situação tão traumática, além de reconhecer o altíssimo interesse público nesses casos. Entendi. Foi uma mudança bem significativa na política criminal para esses crimes. E teve a do estelionato também, né? Exato. Mais recente, a Lei 14.155 de 2021 mexeu com o estelionato, artigo 171 do CP. Antes, a regra geral era ação pública incondicionada. A lei nova inverteu. A regra passou a ser ação pública condicionada à representação. E por que essa mudança no estelionato? Qual foi a lógica? Olha, a justificativa que circulou muito foi a de desafogar um pouco o sistema de justiça,
focando a ação incondicionada em casos de estelionato mais graves ou que atingem vítimas mais vulneráveis, como idosos ou quando praticado contra a administração pública. Nesses casos, a ação continua incondicionada. Para o estelionato comum, digamos assim, entre particulares, passou-se a exigir a manifestação da vítima. Isso mostra como o legislador pode mudar de ideia sobre qual bem jurídico precisa de mais proteção estatal direta e quando a vontade da vítima deve ser considerada. Interessante ver como a lei evolui nesses pontos. E para a gente amarrar as pontas práticas, os documentos que iniciam cada tipo de ação são diferentes, né? Sim, são peças processuais distintas com nomes e titulares diferentes. Quando a ação é pública incondicionada ou condicionada, a peça que o Ministério Público apresenta ao juiz para iniciar o processo chama denúncia. Denúncia, feita pelo MP. Isso. Agora, quando a ação é privada, exclusiva ou subsidiária da pública, a peça que o advogado da vítima, chamada de querelante, apresenta ao juiz se chama queixa-crime. Queixa-crime pela vítima querelante. Exatamente. Denúncia para o MP, queixa-crime para a vítima. Não pode confundir isso na prova. Ótimo. Acho que conseguimos cobrir bastante terreno, né? Desde a definição, os princípios, os tipos, todos os prazos, as mudanças recentes. Então, para a gente ir sintetizando, o que a gente leva de mais importante dessa nossa conversa sobre ação penal? Olha, eu acho que o principal é entender que a ação penal é a ferramenta que destrava a porta da justiça criminal. E saber quem tem a chave dessa porta, se é o MP por regra, ou a vítima em exceções e sob quais condições essa chave pode ser girada, se precisa de representação, se tem prazo, é fundamental. É o que define o início de tudo e quem está no comando dessa fase inicial do processo. E me parece fascinante observar essa dinâmica, essa tensão que você mencionou entre o interesse público, que puxa mais para a ação pública incondicionada, e a autonomia da vontade da vítima ou a natureza mais pessoal do crime, que justifica as ações condicionadas ou privadas. O sistema tenta achar um equilíbrio aí, né? Exatamente. É uma balança delicada. Onde o Estado deve intervir sempre? Onde ele só deve intervir se a vítima quiser? Onde a iniciativa deve ser exclusivamente da vítima? Essas são perguntas que o legislador tenta responder ao definir a natureza da ação para cada crime. E essas respostas podem mudar com o tempo, como a gente viu nos exemplos recentes. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez. Vendo essa tendência recente, pelo menos em alguns crimes muito sensíveis, como os sexuais, de tornar a ação pública incondicionada, tirando a necessidade de representação, como será que isso impacta a dinâmica entre o controle do Estado sobre a persecução penal e o próprio papel, a agência, talvez até a proteção da vítima dentro desse processo todo? É algo para se pensar, né? Com certeza, é um debate constante, com argumentos fortes dos dois lados. Aumenta a proteção ou tira a autonomia? Facilita a punição ou revitimiza? São questões complexas, sem respostas fáceis e que continuam evoluindo na doutrina e na jurisprudência. Perfeito. Bom, chegamos ao final de mais essa análise aprofundada aqui no Concurseja. Esperamos de verdade que essa nossa conversa sobre ação penal tenha ajudado a clarear os pontos essenciais para quem está na batalha dos estudos. É isso aí, pessoal. Não desanime, continuem firmes e, claro, continuem conosco aqui no canal Concurseja. Tem sempre aula nova chegando e não deixem de conferir os outros cursos e materiais que a gente prepara com todo carinho para turbinar sua preparação. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até lá!